Olá a todos, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo para falar de tiny houses. E se não viram o primeiro vídeo que eu fiz, aconselho-vos a ir a ver, só para ficarem um pouco mais dentro do contexto do que é que eu estou aqui a falar. Neste caso específico, o vídeo de hoje é um pouco sobre leis relacionadas com tiny houses. Mas primeiro que tudo eu queria abrir falando dos três tipos de tiny houses que existem, ou que se pode categorizar. Eu estou a ler neste momento um livro. Eu não descobri quase livros nenhuns, vi na biblioteca na região de Lisboa e aqui de Oeiras, onde eu vivo, e não encontrei nada em relação a este tema das tiny houses. Estou a ler então um livro em inglês de uns americanos, que agora não sei o nome, mas acho que é um casal, um autor e uma autora, e o livro é Idiot's Guide Tiny House Designs. E tem uma enormidade de capítulos a falar sobre tudo o que possam imaginar. Começa desde a ideia do downsizing e go tiny e viver com menos, passando por uma parte mais financeira, depois de financiamento da própria construção, até à parte das leis e depois também na parte da construção, especificando as diversas partes da tiny house, desde da estrutura, a parte de canalização, a parte elétrica, a parte de ferramentas. Há uma panóplia de coisas que se fala aqui neste livro. É um livro muito extenso, então eu estou a ler ali aqui um bocado aos bochechos para tentar recolher alguma informação. Outra vez, voltamos à mesma questão, que estes vídeos é a tentar descortinar a situação portuguesa. Há muita coisa aqui que não se vai aplicar. E então, o que me fez chegar a este segundo vídeo foi quais é que são as questões fundamentais com o que é que uma pessoa se deve preocupar antes mesmo de construir ou encomendar, mandar fazer uma tiny house. E eu acho que a parte por onde eu comecei foi da parte das leis e dos regulamentos. Ou seja, óbvio que ter dinheiro ou financiar ou pensar, querer mesmo uma tiny house é um começo. Eu comecei com uma ideia de possivelmente morar numa tiny house com a minha família. Agora, sem saber o que é possível ter, o que é que existe, o que é legal, como é que estas coisas se enquadram na lei portuguesa, e então eu acho que esta é a base, porque sem saber estas coisas estamos a partir para o desconhecido, estamos potencialmente a desaproveitar um investimento ou a meter imenso dinheiro ou recursos ou tempo numa coisa que depois, se calhar, não vai ser adequada, não vai funcionar, ou vai estar ilegal, ou não vai ser possível usufruir da maneira que nós queríamos e desejamos. Portanto, acho que é importante falar deste assunto já do início, e é aí que eu estou a tentar perder um pouco de mais tempo e investigar, apesar de que é um processo bastante penoso e não há muita informação, e se calhar eu também não fui ainda aos sítios certos, mas tenho tentado, no geral, pesquisa online, falar em fóruns, ler livros, e se calhar vou ter que partir numa segunda fase para falar com pessoas especialistas na construção, e já estou a entrar em contacto com algumas pessoas, mas também com algum jurista ou advogado na parte legal para compreender então o que é que se pode ou o que é que não se pode fazer perante a lei que existe neste momento. E então eu cheguei aqui a umas grandes questões, as grandes questões como eu pensei aqui na minha cabeça. E então eu aqui vou falar, tenho aqui uma, duas, três, quatro, e eu vou falar dessas questões que no fundo agora para já são quase questões, porque eu, do que tenho andado a pesquisar, fiquei com muito poucas certezas e respostas em relação a estas questões que coloco aqui. A primeira parte é licenciamento na construção, ou seja,
Peço desculpa, eu adiantei-me aqui um pouco e vou só fazer aqui um salto atrás, se me permitem, que é, eu estava aqui no princípio a falar de distinguir 3 tipos de tiny houses, para percebermos também do que estamos aqui a falar. Existe a tiny house on wheels, e este é o tipo de tiny house que eu estou interessado, eu acho que também já disse isto no filme, no vídeo anterior. A tiny house on wheels, então, é uma casa, no conceito de tiny house, poucos metros quadrados, móvel, com cozinha, sala, zona de dormir, casa de banho, que pode ser usado com diversos materiais, mas que é construído em cima de um atrelado com certas dimensões para poder ser legal, ser transportado na estrada e então estacionado em várias opções de terrenos ou propriedades e que pode ser o quão self-sustain a pessoa quiser, ou seja, pode estar sem estar em ligações nenhumas e ter eletricidade por painéis solares ou gás propano, pode até ter um sítio de armazenamento de água e até um sítio também de armazenamento de águas cinzentas e etc. Ou então ser também uma casa que dê para fazer as várias ligações à rede. Mas então, isto, tiny house on wheels, a pequena casa sobre rodas. Depois temos também tiny houses, o conceito de tiny house, mas imóveis, ou seja, no fundo é uma casa como qualquer outro imóvel, construído sobre uma laje, sei lá, de cimento ou com preparação do terreno para ser assente e fixa num terreno. E temos ainda uma terceira opção que é o que eles chamam tiny house on skids. No fundo é quase construir em cima de uma palete gigante ou de uma estrutura normalmente de madeira que pode ser levantada e posta então em cima de um contente, em cima de um entrelado ou de um caminhão ou de uma coisa e ser transportado de um lado ao outro, mas não está fixa no chão, mas também não é propriamente móvel. Agora, para ser fácil a parte legal, porque há aqui várias ambiguidades que eu já vou falar um pouco mais à frente no vídeo, eu quero sempre falar da tiny house on wheels, da construção em cima do atrelado. E eu penso que no vídeo anterior eu estava a chamar caravana ou atrelado, pronto, estamos a falar de um atrelado, uma estrutura metálica com rodas, com um gancho que se prende a um veículo que depois o transporta. Pronto, peço desculpa, este volta atrás. Vamos então às grandes questões. Na parte de licenciamento na construção. Uma das minhas investigações, um resultado que eu vi e tudo o que eu falar aqui, eu vou tentar que estejam links na descrição para vocês também poderem acompanhar, ir ver estes sites, entrar em comunicação com alguém se for preciso. Portanto, tudo o que eu falar eu vou tentar que estejam em links aqui em baixo na descrição. Se alguma coisa me falhar, deixem-me um comentário, digam, e a não ser que eu não tenha, mas em princípio estará tudo lá. Eu encontrei um site que é de um projeto, no fundo, chamado Lucy Tiny, duas arquitetas do Norte que se juntaram, acho que fizeram também um pequeno crowdfunding, um projeto para construir então uma tiny house. Estas pessoas fizeram este projeto, concretizaram-no, construíram-no, até penso que esteve em exposição no centro de uma praça e esteve depois montado num terreno. Portanto, eu acho que isto foi um projeto concluído, com pés e cabeça, com pessoas de arquitetura, que imagino que tenham estado, mas isto são posições minhas, que tenham estado em contacto com as pessoas de câmaras ou de etc, para que estas coisas acontecessem e, portanto, tiveram de obedecer a algumas regulamentações e a Lucy Tiny tem uma parte onde diz leis e regulamentos e então o que eles dizem é que realmente a construção não requer de nenhum imposto e não paga imposto municipal e não é preciso... estava aqui a falar a palavra, está lá escrito no texto, mas não é preciso nenhum licenciamento para construir, acho que é isto. Também fala de que, estamos a falar de uma tiny house num atrelado, que então para ser transportável tem que ser utilizada uma carta B mais E, ou seja, e que o atrelado tem que estar homologado, acho que é no IMTT, ou seja, é um veículo homologado, tem matrícula,
é possível andar na estrada, tem que ter uma carta específica para ter transportado e também, e não vi lá nenhuma questão em relação às leis de construção, porque eu sei que existem leis em Portugal onde, por exemplo, um T0 ou um T1 obedecem a metros quadrados a tamanhos mínimos e possivelmente máximos também, e que eu saiba, esta tiny house, ou seja, isto construído em cima do outro lado, não tem de obedecer às mesmas regulamentações das casas, dos imóveis. O que falam sim é das limitações do tamanho e do peso do outro lado, ou seja, 3.500 kg de peso limite da construção mais o outro lado para ser transportados e também dimensões 2,55 m de largura, até 4 metros de altura, apesar de em muitos países estes tamanhos são bastante são parecidos, são muito standard e parecidos. Muitas vezes os 4 metros não é ideal que seja mesmo 4 metros, porque depois quando é o limite de passagem em algum sítio, uma ponte ou sítios, se calhar convém ser um pouco menos dos 4 metros para não se andar a roçar ou a ver se passa ou se não passa, fios elétricos e tudo. E depois está aqui só uma pequena também, eu não sei bem o que é o que não é, porque dizem 12 metros de comprimento, baseando-se no facto de que os contentores, aqueles contentores de navio, têm 12 metros e são transportados em caminhão, mas já no outro site da Tiny House Portugal, a referência que ele tem, referências que eu já ouvi também noutros sites e noutros países do estrangeiro, de construtores, 7,2 metros de comprimento, e eu penso que seja porque 7,2 metros deve haver alguma regulamentação que para andar na estrada até 7,2 metros pode ser transportado de uma maneira, mais do que 7,2 metros se calhar já tem que ir em cima de um caminhão, tiro ou de alguma coisa, que também é possível, se vocês quiserem transportar isto assim, mas se for para ser transportável no outro lado e facilmente ir para vários lados, eu acho que existe este tamanho dos 7,2 metros, mas é alguma coisa, 7,2 metros, mas é alguma coisa para averiguar também. Ora, eu também encontrei um vídeo, um canal de YouTube também sobre tiny houses e construções como estas, onde entrevistam um dinamarquês que tem uma empresa e falam também das leis. O título do vídeo era tipo Leis na Europa. E então ele falava de regulamentações nas construções e que tinham que seguir várias coisas. E então entra aqui também uma questão que é: existem leis europeias sobre estas construções? Ele disse que basicamente ele tinha construído aquilo ao standard das leis europeias, Inglaterra, França, Dinamarca, e que então aquilo podia ser legal em vários sítios. Mas será que isso também é certo em Portugal? Por exemplo, ele falava de uma coisa parecia bastante específica, que era de um quase tipo certificado energético, ou seja, a casa não podia consumir mais do que um certo tipo de uma certa quantidade de eletricidade, ou seja, o consumo energético não podia passar um certo limite. E então que ele tinha de andar ali à volta daquilo e talvez ter gás para o fogão e não para poder ter tipo uma bomba de calor, e que ele andou a jogar com aquilo. E eu não sei se em Portugal essas mesmas leis se aplicam e gostava imenso de me esclarecer e encontrar um bocadinho mais fundamentação para, ok, construção do tiny house em Portugal tem que obedecer a estas leis. Não pode ter mais destes tamanhos, ou o consumo energético ou o isolamento tem que ser de certa determinada maneira, para, se calhar para se habitar, para ter uma casa de banho, tem que ter pelo menos esta área, não sei, mas vou tentar descobrir e partilhar aqui. Depois chegamos à outra parte. Esta foi tipo o licenciamento e a construção e a própria edificação da tiny house. Entramos aqui no enquadramento legal, ou seja, se vocês comprarem uma tiny house hoje, se eu comprar uma tiny house hoje, perante a lei, o que é que isto é? Não é claramente um imóvel, porque não está fixo ao chão, a não ser que eu chegue a um terreno, ponha uns tijolos ou uma laje de cimento e retire as rodas e o assento. Ou seja, se estiver em cima de um outro lado, não é claramente um imóvel. Mas o que é? Conta como uma caravana? Conta como uma casa móvel? Que eu sei que existe também este termo de casa móvel, que eu acho que é mais já aquela casa tipo um T0 que obedece aos tamanhos, mas que depois é transportável e tem rodas.
mas que não é no fundo bem transportável, acaba por estar fixo, e dou os exemplos de bungalows em parques de campismo, não são propriamente casas que andam de um lado para o outro. São casas muitas vezes pré-fabricadas e que se chamam móveis, mas que não são bem móveis, ok? E não queremos estar aqui a ser ambíguos perante a lei, e eu gostava de perceber qual é que é o enquadramento. Ou seja, eu acho que é uma coisa que não existe e que não está bem contemplada, mas a existir vai ficar na casa da caravana, que é, no fundo, atrelado a um carro, rebocada, e que lá dentro tem um espaço reduzido, mas que tem casa de banho, cozinha, kitchenette, sítio para dormir, ou seja, as pessoas podem estar em vivência neste espaço e têm as condições mínimas. E eu acho que vai ser este o enquadramento, mas gostava que alguém me dissesse, sim, isto, tudo o que é de leis, é como a caravana. E ainda não cheguei a esse entendimento. Depois temos a parte da permanência num terreno. E eu aconselhava-vos imenso a ir ver um vídeo se gostavam de adquirir um terreno para ter a vossa tiny house, ou têm um terreno e gostavam de colocar lá a vossa tiny house. Há uns construtores de casas de madeira, que é a Cositana, que eu também já estou a tentar entrar em contacto com, porque parece que eles têm bastante conhecimento e são pessoas bastante competentes e que fazem coisas de qualidade, apesar de eu não conhecer em primeira mão o trabalho deles, mas parece, a imagem que transmitem é de grande profissionalismo, e eu gostei. Eles também têm uns vídeos onde esclarecem várias questões. E um deles falam sobre as leis e os terrenos e a aquisição, e vai muito nesta base que eu também comecei o vídeo com, que é: não gastem o vosso dinheiro, não invistam numa coisa que depois não sabem se é adequada. Ou seja, não comprem um terreno com a ideia de construir lá uma casa e depois percebem que no fundo não podem construir uma casa, não pode ter daquele tamanho que vocês queriam, ou que o terreno tem certas propriedades que alguma coisa não vai ficar legal, não pode ter eletricidade, ou não pode passar lá qualquer coisa. E então, se a vossa ideia é a fazer a aquisição de um terreno, vão ver este vídeo, que eu também vou pôr o link lá em baixo. A ideia de permanência é, ok, eu compro uma tiny house e eu depois das duas uma, ou sim, vou comprar um terreno e vou ter lá a minha tiny house e quero viver lá, ou então o que se faz em muitos sítios, já percebi na Europa e no mundo, o canal de YouTube do Living Big on a Tiny House, do Bryce, o neozelandês, tem imensos casos disto, de pessoas que têm estas tiny houses e que estão claramente em propriedades onde pagam uma renda para lá estar, ok? E, portanto, eu acho que isto também deveria ser absolutamente possível em Portugal. Eu tenho a minha tiny house e depois, digamos que vou viver para a Guarda. E quando chegar lá, eu quero arranjar alguém onde eu possa estar estacionado, estar parqueado e estar lá a viver. Isto pode ser uma vivenda com quintal, com terreno onde eu estou lá, e eu depois já vou falar das possíveis ligações às redes ou não. Ou então um terreno agrícola, eu digo agrícola, onde tem uma quinta e tem uma casa, onde eu também estaciono lá. Ou então até chegar à compreensão verdadeiramente legal de, ok, e se for um terreno agrícola, e se tiver, e se a minha tiny house só depender de estar ligado, por exemplo, a água, e eu poder, ou ter uma fossa cética, é legal, não é legal? Eu já ouvi sítios onde diz que pode estar, mas só pode estar 3 meses e depois tem que se mudar. Outros sítios onde, não há problema nenhum. Uma questão bastante legal e que se está a falar em alguma depth, é tipo uma situação no Algarve, porque há montes de artigos legais e câmaras, acho que uma Câmara de Silves, a dizer que tudo o que seja, quer seja móvel, quer seja caravana, quer seja sobre rodas, é ilegal, não pode estar estacionado, não pode ser, porque o que eu andei a ler e a perceber é que houve um problema, um boom de caravanismo e de turistas a ficar parado em todo o lado, e acho que é um bocadinho para tratar desta situação. Não sei se isto se adequa a eu chegar ao Algarve, parar a minha tiny house ao lado de uma vivenda que tem um grande terreno,
fazer as minhas ligações e estar lá a viver com a minha tiny house estacionada num terreno privado, onde eu possa ser meu ou possa ser alugado. Mas pronto, aqui está mais uma coisa que eu vou procurar esclarecimento, mas que acho que é super importante, porque se nós não estivermos legais e soubermos, porque poderá ser que seja preciso pagar uma licença, pode ser que seja preciso declarar alguma coisa, mas quanto é que custa? É fácil? Não é? Depende de cada câmara. Eu também vou deixar o link em baixo, porque eu pus estas questões e tentei ir recolher informação, pus estas questões num fórum que é o Fórum da Casa, onde se fala de tudo um pouco desde construção, a arquitetura, a edificação, e onde eu também já tinha lido alguma coisa sobre tiny houses, ou casas móveis, ou casas em terrenos, como terrenos agrícolas, etc. E eu pus lá estas questões para tentar receber algumas informações. Eu deixo-vos o link, podem ir ver, eu tentei ser super cortês lá e dizer que não queria tanto opiniões, mas queria factos e leis. É complicado, é bastante complicado, porque há muita gente que gosta simplesmente de atirar para lá a sua posta de pescada e não está a acrescentar grande coisa, mas deixo-vos o link e vocês vão lá ver se conseguem retirar alguma coisa útil. A última coisa que eu queria, e o vídeo já está super longo, eu peço desculpa se depois vocês virem que estes vídeos deviam ser divididos aqui um pouco a meio, que 20 e tal minutos é uma grande seca, eu depois vou tentar fazer isso nos próximos, mas para acabar, também a consideração de a tiny house ser self-contained, ou seja, ser sustentável sem ter ligações nenhumas, ou então ser completamente feita para estar ligada a tudo, a toda a altura. Ou seja, é possível, é legal, eu posso chegar então, sei lá, ao meu terreno e estamos a falar de fazer as coisas como elas estão na lei. Não eu chegar lá, claro que eu posso chegar lá, fazer as minhas ligações, não dizer nada a ninguém e se calhar ninguém descobre. Mas eu estou a dizer, o que é o suposto? Eu tenho um terreno, uma quinta, tenho uma casa, eu posso chegar lá, estacionar na minha tiny house, fazer ligação à água, fazer ligação à rede elétrica, fazer ligação às redes de esgotos e viver lá legalmente sem nenhum problema, ou requer algum licenciamento? E, outra vez, eu queria perceber se ainda vou ter de perceber ainda vou ter de encontrar esta explicação e vou continuar a trabalhar nisso. Ok, já está super longo, eu vou procurar outras coisas, mais à frente eu queria falar sobre muitos outros detalhes e ideias, desde porquê ir para uma tiny house, construir eu sozinho ou mandar construir por um profissional. A única coisa, há uma plataforma de coisas que vou tentar falar e que a minha ideia é ir postando coisas e ideias e partilhas. A única coisa que eu vos posso dizer é que estou entusiasmado, estou aqui à espera de uma resposta porque entrei em contacto, mandei um e-mail para a empresa do Tiny House Portugal, a única empresa que eu conheço e adorava, se vocês souberem mais do que eu, é a única empresa que eu conheço que constrói tiny houses em Portugal. Basicamente a perguntar se eu posso ir lá visitar as instalações dele e perguntar e fazer até uma entrevista, e se a resposta for positiva eu adorava entrevistar lá o dono e postar aqui. Portanto, ok, obrigado, até à próxima e qualquer coisa deixem um comentário. Obrigado. Adeus, até à próxima.